permanência que ficamos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 131. Acho que tem alguma coisinha ligada aí, está fazendo um zumbido, possivelmente algum microfone aqui. Aí, ó, graças a Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 131, é o texto que nós iremos meditar nessa noite, na palavra do nosso Deus. E diz assim, a palavra de Deus: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Nós estamos conversando sobre gratidão nesses últimos domingos, com o intuito de preparar a nossa mente, o nosso coração para um dia especial. Dia esse que essa igreja já cultiva há alguns anos, através do seu momento, da sua festa de gratidão. Agora, eu queria que você refletisse comigo o que para você hoje precisa acontecer para que o seu coração seja grato. Do que você precisa? O que você precisa realizar para que o seu coração encontre gratidão? Ou o que você espera? Quais são as suas expectativas? O que você está planejando? O que você está sonhando? Ou o que você gostaria de realmente agradecer por ter recebido? Olha, eu queria agradecer por isso. Eu queria que isso acontecesse na minha vida para que eu pudesse agradecer. E sabe qual que é a dificuldade que a gente encontra nesse caminho? É que expectativa e realidade são coisas muito diferentes. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que isso aqui vem. Digamos que isso aqui seja a sua expectativa e de que esse púlpito aqui seja a sua realidade. O que está entre os dois, normalmente, é conhecido como frustração. Quando nós não conseguimos trazer para perto expectativa e realidade, a gente experimenta frustração. Logo, quanto mais longe está a sua expectativa, mais frustração a gente tem. Mais sofrimento a gente tem. Então, quanto mais nós desejamos, mais coisas nós esperamos, e mais distante de nós essas coisas estão da nossa realidade, mais isso impacta a nossa vida. E quando você multiplica a possibilidade de expectativas, você começa a fazer uma conta e perceber como que a nossa sociedade está doente. Por que a gente é tão ansioso? Por que a gente precisa de tanta coisa que dá uma desligada na gente? Porque a gente vive um período da história que o leque de oportunidades, ele se abriu de uma forma muito grande. Se você parar para analisar, e não é uma história longa, talvez seja a história dos seus pais, dos seus avós, quiçá dos seus bisavós, o homem do campo, ele não tinha tanta expectativa. Ele não precisava de motivação para acordar às 4, 5 horas da manhã, para cuidar das tarefas do dia a dia. Ele tinha aquilo para fazer. Ele sabia que o ciclo da chuva
era sempre o mesmo. Ele, vai chover amanhã, vai chover amanhã. Não, ele sabia que tinha uma época específica do ano para isso. Ele sabia que ele precisava plantar, e quando ele colhesse, ele precisava armazenar para que ele pudesse se alimentar durante um tempo. Então, no sentido de expectativas, para um homem de uma geração um pouco anterior à nossa, era mais fácil de lidar. Agora, quando você olha para as nossas expectativas hoje, a lista é muito grande. A gente quer um monte de coisa, a gente quer construir um monte de coisa, a gente quer mudar a nossa realidade o tempo todo, porque o leque de oportunidades, ele se estendeu. E com isso, o tamanho da nossa frustração tem acompanhado essa realidade. E aí, meus queridos, nós vivemos um tempo onde um grande espírito, se é que a gente pode usar essa expressão, tem nos atormentado, e o nome dele é globalização. Isso significa que a nossa sociedade atual, ela pensa que essa maneira de nós relacionarmos o crescimento e prosperidade mundial, economicamente falando, traria para nós a solução para todos os nossos problemas. Então, quando nós permitimos o nosso mundo se desenvolver, crescer, produzir, aumentar, a ciência produzir cada vez mais, e a gente construir cada vez mais coisas, nós teríamos, em contrapartida, a resolução dos nossos problemas. E quando isso não aconteceu, o mundo pós-moderno começou então a relativizar todas as coisas. Começou a dizer não para qualquer narrativa no presente momento que se diz ser fundamental para a resolução dos nossos problemas. Então nós olhamos para a produção do mundo, para a ciência, para a economia, a gente ama essas coisas, mas a gente percebe que elas não são a grande verdade sobre todas as coisas, e nem instrumento pelo qual a gente possa realmente deixar a nossa frustração e ser feliz. E aí a gente desenvolveu um outro grande espírito nos nossos dias, que funciona como um pequeno antídoto, uma dose diária, para a gente satisfazer essa distância que a gente tem entre o que a gente deseja e o que realmente a gente está fazendo hoje. É chamado de consumismo. A gente compra, para que em doses homeopáticas a gente supra um pouquinho da frustração que a gente tem. A gente passa o cartão, a gente adquire uma coisa nova, e a gente vive numa sociedade que ao tempo todo está consumindo, para tentar resolver o problema do que deseja e do que realmente tem. E aí a gente vai para o Salmo de número 131, que é um salmo de Davi, o rei Davi, o grande rei da história do povo de Deus. Um homem conhecido como aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. E o Salmo de número 131 é um salmo ainda conhecido como um cântico de romagem. O que isso significava? Todas as vezes que o povo de Deus, os israelitas, eles iam se movimentando para a época de adoração em Jerusalém, todas as famílias, as cidades, as pessoas que estavam indo naquela direção, eles iam cantando canções. E esses salmos, eles surgem durante esse período. Salmos que iam modelando o estilo de vida do povo. Salmos que iam revelando o relacionamento daquele povo com Deus. E o Salmo 131, mais um cântico de romagem, um salmo de peregrinação, que as famílias e o povo de Deus cantavam até chegar no momento da adoração, diz algo muito importante para o nosso coração. Que enquanto nós não entendermos o nosso lugar, a gente nunca vai conseguir abandonar a frustração para ter um coração agradecido.
É assim que o Salmo começa. O versículo de número 1 diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Isso aqui é interessante, porque a vida de Davi é marcada por uma comparação de altura. Quando o povo de Deus, os israelitas, chegaram como nação à conclusão de que eles precisavam de um rei, e eles pediram isso para Deus, e Deus permitiu que o profeta Samuel se movimentasse para escolher um rei para Israel, quem que eles escolheram? Saul. E quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 10, 23, nos é dito assim: estava ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Saul tinha altura. Saul se destacava no meio do seu povo. E por ter aquele porte, por ter aquela aparência, o povo escolheu ele para ser rei. Mas chegou no momento da história do povo que o povo começou a ser desafiado por um filisteu. Que era o quê? Grande. Que era alto. Que tinha destaque no meio do povo. E então, quando Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para escolher o rei ungido do Senhor, Jessé começa a olhar, trazer e apresentar para Samuel os seus filhos. E Deus chega no momento da história, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E a gente tem então um rei que é baixinho, franzino, que derrota o gigante, que se torna perseguido pelo rei grande, escolhido por Israel, e se torna o maior rei daquela nação, mesmo não tendo tamanho. Mesmo não tendo tamanho. Mas quando Davi escreve o Salmo de número 131, ele sabe que o problema dele não era um problema de estatura, que o problema era um problema do coração. Porque é no coração que nós medimos as coisas. Então, tanto Saul quanto Golias serviram como didática para Davi ganhar um reconhecimento de que o Deus que criou todas as coisas, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para aquilo que a gente cultiva dentro de nós. E quando Davi escreve o Salmo, ele está dizendo: olha, o meu coração não é orgulhoso. Ou em outra versão, o meu coração não é soberbo. Palavra essa que é contrário daquilo que nós deveríamos cultivar, que é a humildade. Porque tudo aqui é uma questão de posição. E a gente não foi criado, nem culturalmente, para assumir que talvez o segundo lugar para nós seja satisfatório. Se eu te perguntasse aqui agora, aos amantes de futebol, quem foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2022? A gente não lembra. A gente tem dificuldade com esse negócio de segundo lugar. A gente aprendeu que o segundo lugar, ele é o primeiro perdedor. E tem coisa pior do que perder? Ou seja, nós somos ensinados de que o nosso coração precisa buscar sempre as coisas grandiosas. O destaque maior, a posição melhor, o lugar melhor, seja ele de reconhecimento, seja ele financeiro, seja ele o que for. Nós estamos treinados e acostumados a buscarmos esse lugar. E aqui a gente está diante do rei de Israel, que ele olha para o seu cargo, para a sua posição,
E ele sabe que existe um Deus que sonda o coração dele. E o que Davi está dizendo como boca do Senhor, como instrumento do Senhor, que eu preciso olhar para dentro de mim. E eu preciso descobrir o que realmente eu quero. O que eu desejo? Aonde que eu quero estar? Quais são as minhas expectativas? O que eu estou cultivando? O que eu estou pedindo para Deus? Eu estou trabalhando para quê? O que eu estou desejando? O que dentro de mim realmente pulsa e diz para todo o meu físico se mover para conquistar? Davi sabia que o coração de um filho de Deus precisa ser um coração humilde. E humildade, meus queridos, não é ser bobo. Humildade não tem a ver com condição financeira. Humildade é saber qual é o seu lugar. Isso é humildade. E no mundo criado por Deus, nós estamos num relacionamento vertical, onde Deus é o primeiro lugar. Ele é Deus sobre todos e sobre todas as coisas. E no relacionamento com Ele, nós estamos no segundo lugar. E na palavra de Deus, Deus pede para que o seu povo considere o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, em todas as relações humanas estabelecidas por Deus, só tem um lugar para você ocupar, e é o segundo. Seu coração não pode desejar ser Deus, como muitos desejam. E o seu coração não pode desejar ser melhor que o seu próximo, porque Deus te fez para servi-lo. E o servo é humilde, o servo sabe o seu lugar. E quando Davi reposiciona o coração, que é tratado na Escritura como esse centro da vontade humana, ele continua dizendo assim, olha, e os meus olhos, eles não são arrogantes. Ou em outra versão, os meus olhos não são altivos. Davi está mostrando a altura que ele olha. A altura do que os seus olhos estão buscando. E Davi chega à conclusão de que, como servo de Deus, ele não pode querer coisas grandiosas. Ele não pode querer, como o final do versículo, coisas maravilhosas demais para ele. Sabe por quê? Porque essa expressão na Escritura Sagrada é usada com uma pessoa chamada Yahvé. Deus é o Deus de grandes coisas. Deus é o Deus de coisas maravilhosas. É Deus quem faz que os homens olham e não tem outra conclusão a não ser contemplar. Mas quando os nossos olhos assumem uma postura arrogante de querer fazer como e de ser como, significa que a gente perdeu o coração. O que Davi está dizendo é que os nossos olhos não tem que desejar ser Deus. Mas a gente está olhando para como que a gente vai controlar a nossa família, de como que a gente vai organizar os nossos anos, a nossa aposentadoria, de como que a gente vai resolver o nosso problema de saúde, de como que a gente vai fazer isso, de como que a gente vai fazer aquilo. A gente está olhando o tempo todo para coisas que não estão no nosso controle. Isso é altivez. Isso é arrogância. E quando Davi olha para o seu reino, ele está dizendo, Senhor, é só o Senhor que pode governar isso aqui. Eu sou um jovem, ruivo, franzino, que não fui considerado nem entre os meus irmãos. O povo não me escolheu como rei, porque isso aqui pertence ao Senhor. E esse coração começa a alinhar dentro de si quais devem ser as suas reais expectativas. Porque expectativa tem a ver com realidade. A gente não pode desejar aquilo que não faz parte da realidade do reino de Deus. A gente tem que ter cuidado, meus queridos, com o que a gente deseja. Provérbios 16, versículo 18, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda.
cuidado. Cuidado. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a arrogância. Cuidado com o que você deseja. E aí Davi chama a nossa atenção e diz assim, sabe como que a gente deveria ser? Você já viu quando uma criança está inquieta? Quando uma criança está insatisfeita? Um bebê. E aí o pai, correndo, ele põe no colo da mãe, porque já sabe. A criança quer mamar. E quando a criança se amamenta, ela quieta. Porque ela se satisfaz. E Davi usa essa imagem, ele diz assim, versículo 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Davi está falando da alma dele. E como alma aqui, Davi está dizendo que o espírito dele, ou o ser criado por Deus, o corpo dele, aquilo que está dentro do seu físico, a constituição integral da alma humana, do Deus que formou do pó da terra e soprou na narina o seu espírito, esse ser que estava tão inquieto, tão insatisfeito, quando ele conheceu o seu lugar, ele se aquietou. Ele satisfez o seu espírito. A gente é uma sociedade, meus queridos, atribulada. O povo não dorme mais bem. A gente precisa de um monte de coisa para dar um incentivo para a gente dormir. E nada contra, meus queridos, a ciência, instrumento de Deus para abençoar a vida do seu povo, para cuidar da vida do povo. Mas a gente precisa fazer as contas. A gente precisa fazer as perguntas. Por que a gente é tão inquieto? Por que a gente mexe? Por que a gente toca milhares de vezes na tela do celular o tempo todo? O que a gente está fazendo com o nosso próprio coração, que a gente está ficando cada vez mais inquieto? Cada vez mais frustrado, com a expectativa cada vez mais distante. Nada está bom. Quando é que vai estar bom? Quando é que você vai ter a sensação de dizer assim, eu estou satisfeito. Eu não preciso de mais. Por que a gente está tão insatisfeito? Porque a gente não sabe qual é o nosso lugar. Ser como criança é o que Davi está nos ensinando nessa noite. Como Jesus um dia disse que o reino do céu seria dos pequeninos. Como a gente aprende na Escritura Sagrada que quando usamos as crianças nessa metáfora de trazer essa ideia de um ser totalmente dependente, que precisa o tempo todo de cuidado, e que precisa ser cuidado no lugar certo, pela pessoa certa, por quem realmente pode aquietar e satisfazer a alma. Mas se a gente está num relacionamento querendo o lugar de Deus, querendo as coisas que pertencem a Deus, e querendo um monte de coisa que não pertence a nós, quando que você vai sossegar a sua alma? Quando que você vai desligar o seu espírito? Ter um pouco de silêncio, ter um pouco de plenitude, ter um pouco de paz, respirar um pouco menos ofegante, aprender a apreciar o tempo, remir e fazer aquilo que realmente é bênção de Deus para a gente fazer no nosso dia a dia. As crianças conseguem fazer isso, mas nós adultos deixamos de ser criança e a gente está querendo ser Deus. Meus queridos, ninguém vai te ver do ombro para cima. Sinto muito te desapontar. Ninguém precisa te ver do ombro para cima. Você precisa ser visto por dentro. E Deus é poderoso para sondar o nosso coração, conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas dores, conhecer as suas expectativas. Deus sabe o que você quer ser.
Deus sabe dos seus traumas, Deus sabe dos seus medos, Deus sabe por que você está ansioso, meu querido. Deus sabe do que você precisa. Agora você precisa ir até Ele para encontrar satisfação, para encontrar quietude. Quando a gente vai para a Escritura Sagrada, é difícil você encontrar um texto de Deus pedindo alguma coisa para o povo dar para Ele. Na verdade, a Escritura Sagrada, a palavra diz que Deus não pede nada a ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Mas quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 5, eu vou até abrir para a gente ler esse versículo. Capítulo 5, versículo de número 7. Diz assim, capítulo 5, versículos 6 e 7. A partir do versículo 5. Da mesma forma, os jovens sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando Deus reconhece os corações humildes, Deus pede, fala assim, meu filho, está vendo toda essa carga pesada e essa ansiedade? Dá ela aqui para mim. Pode lançar ela aqui, porque eu vou cuidar de vocês. O que Pedro está dizendo é o que a gente acabou de ler no Salmo de número 131. Que Deus sabe do seu coração, meus queridos. Ele sabe se você é altivo ou se você é humilde. Se você depende dele ou se você não depende dele. Ele sabe que no final das contas, existem os filhos que esperam a quietude no pai, mas existem os filhos rebeldes que estão saindo de casa e querendo resolver a vida com suas próprias mãos. Mas que se a gente conhecesse quem é o nosso pai, Ele está pedindo, me dá aqui, me dá a sua ansiedade, que eu quero cuidar de vocês. Eu quero cuidar de vocês. E por último, meus queridos, a gente precisa aprender a encurtar a distância que nós temos entre expectativa e realidade. E a gente precisa aprender a tirar a frustração para colocar algo que só pode ser vivenciado pelo povo de Deus. Versículo de número 3, o salmista Davi diz assim, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Meus queridos, Davi sabe que assim como o seu coração, é o coração de todos os homens. Ele não está dizendo que a gente deveria deixar de sonhar, de planejar, de pedir e até de criar expectativas. De olhar para aquilo e dizer, olha, eu vou construir isso. Isso tem a ver com o reino de Deus. Isso glorifica o nome de Deus. Eu vou investir a minha vida nisso. Davi sabe que o próprio Deus que criou ele colocou o ser humano lá na criação e diz assim, meu filho, desenvolva essa criação. Vai dar nome para os animais, vai inventar as coisas. Sabe, vai pegar a criação de Deus e vai construir casa, vai fazer carro, vai fazer remédio, vai abençoar a vida do povo, vai ter conforto. Ar-condicionado, meus queridos, nesse calor, é para glorificar a Deus. Deus abençoou um ser humano que fez um negócio, fazer vento gelado, num calor desse. Bem, não está dando conta não, precisando rever aí a potência. Mas isso é bênção de Deus. Máquina de lavar, as mulheres, que lava e seca, só falta dobrar e guardar está chegando. Isso é bênção de Deus, meus queridos. Sua avó, sua bisavó, às vezes ficava na beira do rio, batendo a roupa ali na pedra. Haja coluna.
sociedade está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou. Porque Deus disse aqui, minha criação tem tudo que vocês precisam. Desenvolvam ela, sejam felizes. Cuidem um dos outros, continuem amando a Deus. Só que entre aquilo que a gente tem de expectativa, se a gente não realinha o coração para ser algo que pertence ao reino de Deus, a gente nunca vai conseguir sair da frustração. Mas se os seus projetos glorificam a Deus, você tem que tirar a frustração do meio do caminho e colocar a esperança. É isso que Davi está dizendo para o povo. O povo está indo, peregrinando, subindo. Aí o vizinho está conversando com o outro. Não, mas está difícil esse ano, hein? Esse sol atrapalhou a colheita. Atrasou a chuva, eu perdi tudo. Aí o vizinho que é crente vira para o outro. Meu amigo, você não tem esperança em Deus, não? Para que é a plantação? A plantação é para glorificar a Deus, mas vai glorificar a Deus como? Não, a plantação vai alimentar a minha casa. Vai cuidar dos meus negócios, eu tenho um monte de funcionário que eu contratei para pagar. Ele dizendo, meu amigo, Deus vai dar um jeito nesse negócio. Sua esperança não é Deus? Não é Deus quem cuida da gente, agora, no presente e no futuro? Então, para que a gente vai ficar frustrado, sofrendo, batendo cabeça, choramingando, deixando a casa em desarmonia, falando mal o tempo todo, e está todo mundo brigando com todo mundo, porque tem alguém dentro da casa que está desgostoso? Ele está dizendo, meu querido, tem esperança em Deus. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. É para a glória de Deus? Deus é o mais envolvido e quem mais se importa que isso dê certo. E aí Davi diz, Israel, a gente precisa ter esperança no Senhor. A gente precisa ter esperança no Senhor. A gente precisa ter esperança no presente e no futuro. Porque aí, quando a gente tem esperança, a gente encurta essa distância. E você sabe por que a gente encurta? E eu sei que você sabe, mas você esquece disso. Porque isso é promessa de Deus. E Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Deus prometeu que cuidaria dos seus, e Ele vai cuidar. Deus disse que os lírios do campo, as aves do céu, nunca se vestiriam melhor do que os filhos de Deus. Ele nunca deixaria os seus filhos mendigar o pão. Deus é o Deus que sustenta a vida do seu povo. E se a expectativa é para a glória de Deus, meus queridos, já deu certo. Se você está frustrado, com o coração ingrato, não exercendo a gratidão, é porque você está desejando coisa errada. Infelizmente. Eu queria chamar muito o seu coração para prestar atenção nessa noite, que a nossa esperança é o Senhor. É Yahvé, o Criador de todas as coisas. Então o que você está esperando, meu querido, pode estar muito, mas muito longe, que você não está enxergando. Se é para a glória de Deus, você pode ter esperança. Você pode ter esperança. Porque Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus. Então o que você precisa para agradecer? Você precisa saber o seu lugar. Você precisa aquietar a alma. E você precisa esperar em Deus. É só assim que a gente cultiva um coração agradecido. Você precisa saber o seu lugar. Você precisa aquietar a sua alma. E você precisa esperar em Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Queria convidar os meninos da música, se pudessem nos ajudar, no momento de cântico. Eu acho que é importante para que você tenha um tempo mais de reflexão. Normalmente a gente ouve, entra no ouvido e sai no outro. Mas aí se a gente gasta um tempozinho, esse negócio precisa criar raiz no meu coração. Aí você precisa ter um tempo de oração. Então, enquanto os meninos nos conduzem numa canção, tire esse momento para orar a Deus, para essa verdade
encontrar assento dentro de você, para que seu coração se torne um coração segundo o coração de Deus, para que seus medos, ansiedades, eles possam encontrar quietude naquele que cuida de nós, o nosso Deus Criador. Se você quiser ficar em pé para cantar com a gente esse momento também, fique à vontade. Nós vamos cantar Perto Quero Estar. Nos chama para perto de Deus, independente do momento. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importa as circunstâncias, louvemos sempre ao nosso Redentor. Te louvarei, Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus, eu não sou capaz de conhecer todas as circunstâncias que envolvem a vida do teu povo nessa noite, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda cada coração, o Senhor vai no mais profundo do nosso ser. O Senhor sabe o que angustia, o que traz inquietude, o que traz insatisfação para a vida dos teus filhos. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles desejam, o que eles esperam, o que eles sonham, o que eles projetam. Ó Deus, então começa nessa noite, Pai, remodelando o coração do teu povo e dando um coração temente ao Senhor. Um coração de servo, um coração humilde, de gente que realmente se coloca aos pés de Jesus, com total dependência e confiança, de que o Senhor é quem governa a nossa história. E ao mesmo tempo, ó Deus, aquieta o nosso coração, aquieta a vida do teu povo. Ajuda aquele irmão, Deus, que não consegue dormir, a colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono. Oh Deus, ajuda aqueles irmãos que estão com grandes problemas para resolver na sua vida e não sabem nem por onde começar, a encontrar quietude no Senhor. Ajuda, Deus, o teu povo que às vezes não sabe
nem nomear o que traz a inquietude e a insatisfação. Ajuda-os fazendo reconhecer que a realidade é Jesus Cristo de Nazaré, que nós somos o teu povo, pertencemos ao Senhor, e renova nessa noite, para a glória de Jesus, a esperança viva dentro do coração de cada um de nós. Oh Deus, renova a esperança do pai e da mãe que ora pelos filhos. Restaura a esperança, ó Deus, do trabalhador que não vê mais o fruto do seu trabalho. Restaura a esperança, ó Deus, do coração que está corrompido, que está partido, que está quebrado, que está insatisfeito. Renova a esperança nessa noite para nos fazer reconhecer que é o Senhor quem nos aproxima da verdadeira vida, que é Jesus. E enche o coração do teu povo para se envolver e fazer somente aquilo que é para a glória do Senhor. Livra o teu povo, ó Deus, das ciladas do inimigo. Livra o teu povo da maldade. Livra o teu povo de fazer aquilo que não pertence ao Senhor. Livra o teu povo do pecado, da santidade, ó Deus, para as nossas vidas. Nos afasta cada vez mais do mal e da aparência do mal. Que a gente possa ser, de fato, imagem e semelhança de Jesus. Exalar o bom perfume de Cristo, para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que nós oramos.